Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mais uma vez, queremos agradecer aos irmãos, a compreensão dos irmãos. A gente tem de quinta-feira pedido para os irmãos sentarem nas primeiras cadeiras aqui. Isso é uma forma da gente educar você, né? Porque é muito importante quando o número reduz, a gente está muito mais aglutinado, está mais juntinho. Isso ajuda na ministração, em toda a questão do culto. Eu agradeço você pela disposição, pela obediência, tá bom? Vai precisar um dia que a gente não vai ter que falar, vocês já vão vir, mas enquanto ainda não vira, costume, nós vamos estar pedindo para os irmãos, e nós agradecemos aí a cooperação dos irmãos. Romanos 3, capítulo 21, você achou, amém? Você achou no telão ou na Bíblia? Bora lá então. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora,
O salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente da obra. Assim diz: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, nos faz entender a Tua palavra, que a gente possa sair daqui dessa noite, nós possamos sair, Deus, com os nossos olhos desvendados a respeito desse mistério, que aquele que ainda não entendeu essa obra extraordinária da cruz, possa, Deus, sair daqui dessa noite, livre, justificado e salvo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero nessa noite conversar um pouquinho com os irmãos a respeito da fé. Mas essa fé não é a fé que gera milagres. Essa fé é a fé que nos salva. Eu acredito que uma das maiores crises que continuam na igreja é a falta de entendimento da obra de Jesus na cruz do Calvário. Para quem conhece um pouco de história da igreja, para quem conhece um pouco de teologia, sabe que a reforma de Martinho Lutero, de 1500, na verdade foi um desses tópicos: justificação somente pela fé, ou justificação pela fé, salvação só pela fé, somente a fé. Agora, por que eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema aqui hoje um pouquinho? Porque quando nós temos uma fé doente, uma fé deficiente, quando nós não temos esse entendimento, a nossa vida se torna deficiente. O nosso relacionamento com Deus, ele se torna deficiente. Tudo aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos, diz a palavra na parábola do semeador. E caindo numa terra e não entendendo, vem o diabo, e rouba. Você já parou para pensar por que você tem convicção de que você é salvo? Quantas pessoas aqui têm certeza que são salvos? E por que você é salvo?
Não era para você pensar mesmo, não é para ninguém responder alto. Mas você sabe realmente por que você é salvo? Você tem convicção disso? Vamos pensar. Nós conseguimos obedecer em tudo o que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Sim ou não? Tem alguém que consegue passar um dia sem pecar? Tem algumas pessoas que dizem que tem, mas tem alguém que consegue? Fala, pastor, eu já consegui. Não, como vocês são pecadores, gente, vocês pecam todo dia. Não tem jeito. A Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, já pecou, né? E aí também depois a gente vai descobrir em Tiago que pecar não é não só fazer o errado, é deixar de fazer o certo. A hora que a gente chega nessa peneira, todo mundo para. Porque você pode dizer assim, vai que tem alguém aqui que fala, pastor, eu não faço nada errado. Porque a lista do não fazer errado, para a maioria das pessoas, é assim, ó. Eu não mato, eu não roubo, e eu não mexo com a mulher dos outros. No caso das mulheres, com os homens dos outros. Parece óbvio, mas é que hoje em dia, isso daí está ficando uma lista até que boa para os crentes. Devia ser o óbvio de todo mundo, mas hoje é uma lista que nem todo crente consegue colocar xizinho aí não. Agora, você já... Me ajuda a pregar hoje, tá bom, irmãos? Vamos fazer uma escola dominical aqui. Amém? Você já se sentiu, tipo assim, num dia que você fala assim, se eu morrer hoje eu vou para o inferno? Quem já pensou assim? O pastor hoje se... O Fabinho levantou a mão tão alta que eu acho que foi hoje, né, Fabinho? Moreno. Falei para ele, põe tinta nisso, né, gente? Tem dia que a gente fica assim, ó. Você não consegue alcançar, pastora Gi. Que é, você fala, pastor, né, eu sei, mas como é que eu viro a chave? Eu tenho que perdoar, mas como fazer isso daí? Eu preciso de fazer o certo, mas eu não consigo fazer o certo. E tem muita gente que fica parado lá em Romanos 6, Romanos 7. Né? E a gente precisa de consertar essa doutrina que eu vi já gente pregando errado. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não consigo está sempre diante de mim. Ó miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Está vendo? Se Paulo falou assim, quem sou eu? Não. Nós não paramos em Romanos 6, 7, nós paramos no 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram justificados. Agora, o que é ser justificado, Paulo César? O que é ser justificado, André? É se tornar... Mas não é algo muito forte, não é uma palavra forte, Leonardo. O lió justo. Fui com ele na prefeitura esses dias, aí a vigia lá falou assim, ô lió. Eu falei, e Leonardo, essa conhece você das antigas, hein? Lior. Era o nome de guerra dele. Eu estou pregando, quem foi que eu não estou pregando? Segura aí, vaso. Oxi, não atrapalha eu não. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente fica assim, olha, como que eu consigo? E aí a gente entra num lugar dessa forma assim, ó, já que eu não consigo, então eu não vou avançar. Porque Satanás vem e fala assim para a gente, bom, eu prefiro não fazer do que fazer de qualquer jeito. Quem já pensou assim? Quanta gente não desvia da igreja, para de vir, ou simplesmente se afasta para dizer assim, ó, eu não estou muito bem com Deus, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu não consigo parar mesmo, e eu não vou parar, então é melhor eu me afastar, eu ficar distante. E aí, meu irmão, você fica aquela coisa morna.
Você fica aquela coisa assim. Um dia, eu soltando o passado do povo aqui. Um dia o pastor Anzolim falou para mim que na cadeia tem uns camaradas que não é bandido e não é crente. Né, pastor Anzolim? Eles é os coisa. Eles não é bandido, mas também não converteram. Eles é os coisa. Na igreja tem os coisa. Na igreja tem os coisa. O que é? Eles não são, mas também não deixa de ser. Jesus vai chamar eles de morno. Eu estou apelidando eles de coisa. Mas Jesus chama eles de morno. Lá na cadeia, os coisa, a turma, o sistema vomita eles também. E a Bíblia diz a respeito desse tipo de gente que causa náusea no Senhor. Agora, muitas vezes pode ser por causa de uma deficiência no entendimento que eu quero tratar com os irmãos aqui. O que é? Quando a Bíblia diz assim, ó, e nos tornou justo, e nos justificou. Sabe o que significa justificou? Não significa alguém. Não é assim, ó. Eu vou falar de alguém que passou pelo sistema prisional. Ele pagou a dívida com a sociedade, mas ele tem uma marca na história dele. Não é, pastor Carlos? Tanto a sociedade como a polícia não vê ele mais como uma pessoa que não teve problema. Agora a Bíblia nos chama, pastor Jimmy, de justo. Justo é alguém que faz tudo certo. Justo é alguém que carrega dentro dele a justiça. Agora, como que nós podemos ser chamados dessa forma, Daniel, se nós não conseguimos fazê-lo? E a Bíblia diz que nós somos justos. No Velho Testamento, eles tinham a ideia de que cumprir a lei traria justiça. Então, alguém justo era alguém que conseguia cumprir toda a lei. Só que em Gálatas, Paulo vai realmente dizer que, na verdade, a lei, ela era um condutor para mostrar que era impossível cumprir a lei. Que, na verdade, a lei, ela revela que é impossível que alguém seja justo. A lei vem mostrar que é impossível que alguém cumpra a lei por si só. Aí, então, Paulo vem agora e vai dizer, mas a lei, então, é ruim? E ele fala, de maneira nenhuma. A lei é boa. Então, como que a gente fica, se não é possível ser justo, se não é possível cumprir os mandamentos, se não é possível fazer aquilo que Deus quer, como? E eu fiz um vídeo esses dias, enquanto eu estava pensando nessa palavra, como então a palavra é como agradar um Deus perfeito, que exige perfeição, que o padrão é perfeito, suas obras são perfeitas, e que não diminui o padrão de perfeição, de excelência, de pureza. Como ser aceito, como agradar esse Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, que exige um padrão de perfeição, que não baixa esse padrão, e esse Deus é o único que é capaz de me salvar. E a Bíblia diz que Ele nos aceita. Você está acompanhando comigo? Olha que interessante. Vai lá em João capítulo 6. Você está aqui, amém?
Naquele diálogo entre Jesus e as pessoas que foram atrás dele, para o fazê-lo prefeito, para que ele continuasse dando um pão para eles, Jesus então diz: vocês estão equivocados, vocês não vêm pelo sinal, vocês não entenderam. Aí Jesus então dá uma dica para eles. Versículo 27 do capítulo 6 diz assim: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus está falando de uma obra aqui. Jesus está falando de uma ação. Ele está falando assim: trabalhem então, façam algo, não por algo que vai acabar agora, mas por algo que vocês vão receber na vida eterna. E aí ele diz: alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Ele está dizendo: ó, tem uma obra para fazer, tem um alimento para se alimentar e uma obra para realizar, que o Filho do Homem vai dar. E aí então, versículo 28, então eles questionaram a Jesus, e presta atenção na pergunta deles: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles estão preocupados, pelo menos eles estão querendo saber, o que é isso? Então como é que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu faço para trabalhar para Deus? Como é que eu faço então para ser aceito por esse Deus? Já que o Senhor está falando que eu tenho que fazer algo para a vida eterna, que eu tenho que trabalhar para uma comida que não se perde, então qual que é esse trabalho? O que eu tenho que fazer? Que é uma realidade que todos nós estamos sempre preocupados em fazer, sempre preocupados em realizar. Na verdade, a vida do crente, a gente está sempre preocupado com performance. E quando a gente deixa de preocupar com performance, na realidade, não é porque você é preocupado com ela, é porque você foi vencido por ela, aí você entra num outro lugar. Já que eu não consigo, então não vou ser nada. Tem gente que está sentado aqui que desistiu de uma vida de santidade porque simplesmente chegou na conclusão: eu não consigo, eu não vou fazer, eu vou do jeito que der. Porque você olha para Deus, para o seu relacionamento com Deus, você diz: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo deixar pornografia, eu não consigo perdoar, eu não consigo parar de trair minha esposa, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo deixar de me prostituir, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar com nada, eu não consigo parar de ser essa pessoa negativa, eu não consigo parar de ser essa pessoa que não paga ninguém, eu não consigo, eu não consigo ser essa pessoa que perdoa, eu não consigo ser essa pessoa que tem relacionamento bom, eu não consigo. E isso faz de você uma pessoa derrotada na vida cristã, e você passa por essa vida sabendo que tem um Deus, que você gostaria de se relacionar com Ele, aí você começa a viver uma vida de qualquer jeito, e aí você se torna, sabe o que? Você se torna uma pessoa completamente derrotada numa vida que teria que ser uma vida de vitória. Aí você vem para a igreja e alguém fala para você que tem um jeito de ter uma vida de vitória em Deus, você fala: mas como? Porque todas as vezes que eu tento eu tropeço, porque todas as vezes que eu tento eu caio. Eu já tentei várias vezes, eu caio no mesmo lugar, eu caio na mesma pedra, eu caio no mesmo lugar, eu não tenho força, eu não consigo, eu até vou algumas semanas, ou eu vou alguns dias, eu até começo, mas de repente eu caio de novo, e eu não aguento mais cair, eu não aguento mais fazer voto para Deus, eu não aguento mais prometer para Deus. Por quê? Porque na verdade então é o seguinte: e você vira uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. Aí você fala: não, as pessoas falam de propósito, mas não existe propósito para mim. Por quê? Porque eu não consigo. De repente, dentro dessas 200 pessoas que estão aqui, eu devo estar falando com alguns, porque eu acredito que dos que estão aqui deve ter alguém que deve ter frustração na vida cristã.
E a frustração está na forma como a gente lida com a vida cristã. Na falta de alegria por ser cristão. Na falta de celebrar Deus. Agora preste atenção. Você está aqui comigo? Amém? Tem gente assim, bom pastor, o senhor encheu nós de problema agora. Eu quero ver o senhor sair disso agora. Olha o que Jesus responde no 29, do capítulo 6. Jesus lhes asseverou. Jesus falou com certeza. Eu quero falar uma verdade para vocês profunda. A obra de Deus é esta. Ele está falando, ó, é esta que eu vou falar para vocês agora, ele está dizendo. Vocês querem fazer algo para Deus? Então eu vou falar o que vocês vão falar para fazer para Deus. Vocês sabem o que é que agrada a Deus? Eu vou falar o que agrada a Deus. Eu vou falar o que vocês podem fazer, literalmente, para que vocês façam o que Deus quer. Que creais naquele que por ele foi enviado. A verdade é que a obra de Deus não é uma obra. A obra de Deus não se faz com as mãos. A obra de Deus não se faz com os pés. A obra de Deus não tem a ver com a minha performance. A obra de Deus não tem a ver de quantos versículos eu leio. A obra de Deus não tem a ver com a carga horária que eu pratico de oração. A obra de Deus não tem a ver para quantas pessoas eu evangelizei. A obra de Deus não tem a ver com quantas vezes eu li a Bíblia. A obra de Deus não tem a ver com quantos sermões eu já preguei. A obra de Deus não tem a ver com quantas músicas eu toquei, quantas ministrações eu realizei. A obra de Deus não tem a ver com quantas pessoas eu trouxe para a igreja. A obra de Deus não tem a ver se eu abri uma base, se nós sustentamos uma base, se eu dou todo o meu dinheiro. A obra de Deus não tem a ver com isso. A obra de Deus é crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para me salvar, morreu, ressuscitou e vivo está. Ele é a obra que eu preciso de crer. Crê nisso. Pastor, mas eu creio. Crê mesmo ou sabe que é verdade? Tem diferença. Acreditar era uma coisa, crer é outra. Acreditar é saber que é verdade e não ter dúvida. Eu acredito que é verdade. Tem um monte de gente que acredita em Jesus, mas quem crê em Jesus é outra conversa. Quantas vezes você acredita numa coisa, mas a tua crença, o teu acreditar, não é capaz de te levar a tomar decisões por aquilo que você acredita? Sim ou não? Eu até acredito que tal pessoa tem boa intenção, mas não dá para mim ir, não consigo. O meu medo, o meu receio não deixa eu ir. Eu acredito, mas não vou. Isso é acreditar e crer. Crer é sem reserva. Crer não tem barreira. Crer me faz mover por aquilo que eu creio. Crer me faz agir segundo o que eu creio. Bora ver o que é que alguém creu? O pai da fé. Quem que é o pai da fé? Bora voltar para o texto. Romanos 4. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Portanto, que diremos? Versículo 1 do capítulo 4, sobre o nosso pai humano Abraão.
Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Então, na verdade, aqui estava uma discussão. O capítulo 3 que eu li está falando de circuncisão e incircuncisão. Por quê? Porque naquela época, os judeus achavam, ou os hebreus achavam, porque eles faziam parte do pacto, porque deles vinham os profetas, deles vinham as escrituras, eles achavam que eles eram privilegiados por conta disso, que havia neles então uma predisposição de salvação só porque eles carregavam isso, porque eles tinham a marca física da circuncisão, que era o corte do prepúcio no órgão genital do homem. Então, porque eles tinham aquela marca, eles achavam então que eles eram melhores, que eles então tinham, por nascença e descendência, a salvação, porque eles eram circuncisos. Só que então aí Paulo vai explicar que a verdadeira circuncisão, ela não está no ato, ela não está naquela marca que era feita depois na vida dos meninos, mas que na verdade a circuncisão era uma circuncisão de coração. E ele vai falar que na verdade o pai Abraão, aquele pelo qual a Bíblia diz que ele recebeu a justificação, e nós vamos ver o texto aqui que está dizendo, olha o que diz: entretanto, as escrituras diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E quando que ele creu em Deus? Quando não havia possibilidade nenhuma dele crer. Não havia possibilidade dele crer. Olha como diz aqui, preste atenção. Versículo 10. Em que momento lhe foi creditado? Antes ou depois de ser circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Uau! Versículo 13. Porquanto não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Ei, escute. Sabe quando que Deus olhou para Abraão e falou, você entendeu e agora eu te torno justo? Foi quando Abraão creu que ele ia ser pai, mesmo estando velho. Olha aqui, vira a folha. Versículo 16. Por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, irmãos, preste atenção nisso, como está escrito, e aí ele vai falar da promessa, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Aí ele vai falar do quê? Aonde foi que Abraão creu? Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim o pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Mas o que fez ele crer? O que fez ele se tornar o pai? Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus.
E irmão, o que faz de mim e você pessoas justas não tem a ver com o que nós fazemos, mas a obra que Jesus Cristo fez. Pastor, do que você está falando? Ei, preste atenção. Se você se sentiu derrotado em algum momento, quantas vezes eu já subi nesse altar, ou em qualquer outro altar que estive, e eu não tinha condição nenhuma, aos olhos da performance, da santidade de obras, pregar, falar para os irmãos do que ser feito. Mas aí sabe o que a gente faz? Eu creio na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que pagou o preço do meu pecado, que me conhece. Eu descanso na sua obra, eu descanso no seu amor, eu descanso na sua justiça, eu descanso nele e tomo posse, e por conta daquilo que ele é, eu também sou. É porque eu sou? Não, é porque ele é. E porque ele é, ele disse que eu posso crer que eu sou com ele. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus vai lá, cria um boneco e coloca ele dentro do boneco. O Zoe. Abraão então se torna um espírito com um corpo e uma alma. Aí depois o homem cai, o espírito morre, Deus sai do homem. Deus não está mais com o homem. Deus não está mais dentro dele. Por quê? Porque agora então ele é pecado, e Deus não é pecado. Não há nenhuma comunhão. E escute, eu e você precisamos de ter essa consciência. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. O pecado e Deus não há nenhuma comunhão. Deus não suporta, Deus não chega perto. Pecado e Deus não se conjuga na mesma frase. Ele é perfeito, ele é puro, pecado é distante dele. Não há possível, não há sombra de pecado no céu. Não tem uma fagulha de pecado no céu. Como aceitar homens pecadores? Como vir morar dentro de homens e mulheres que ainda têm a natureza pecaminosa? É porque ele pega a obra, o homem perfeito, o filho perfeito. Ele vem e cumpre toda a lei, ele cumpre todos os mandamentos. Ele é o filho perfeito, ele é o sobrinho perfeito, ele é o perfeito, ele é o irmão perfeito, ele é o patrão perfeito, ele é o cunhado perfeito, ele é a cunhada perfeita, ele é o tio perfeito, ele é o homem perfeito. E ele vive em perfeição durante 33 anos, e ele agrada ao Pai. Deus chega e fala assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele chega para os discípulos e fala assim: olha, eu tenho prazer nele, ele me agrada, faz tudo o que ele está dizendo, ele me agrada, ele me dá prazer, ele é o Adão, ele é aquele, ele responde segundo o que eu gostaria. Então a partir de agora Deus olha para mim e para você não mais. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos 6, diz agora que então ele é a propiciação. Sabe o que é a propiciação? Vem da palavra propiciatório. Era a tampa da arca,
que protegia o povo de ver e morrer. Então, por causa do propiciatório, as pessoas, o sacerdote podia chegar e ele não ia morrer. Então ele é o nosso propiciatório, ele vai e toma o lugar. Agora então, todas as vezes que Deus olha para Stephanie, quando o pai olha para Stephanie, ele não vê a Stephanie cheia de dificuldades, cheia de falhas. Não olha para o João Pedro e não vê o João Pedro quem ele é. Ele olha e vê, ele vê Jesus, ele vê a obra, ele vê a cruz, ele vê o pecado. E quando João olha e diz assim: ei, eu creio pela fé, Deus, que Jesus pagou o preço. Então João é aceito, o João é justo e ele se torna vitorioso. É por isso que Deus não espera que sejamos derrotados. É por isso que Deus, ele não é que Deus não entende, essa expressão é muito chula para aquilo que eu quero dizer, mas é como se fosse assim: Deus não entende quando alguém que creu em Deus, que recebeu o Espírito Santo, vive uma vida de vitória, porque não consegue se tornar, não consegue ficar de pé, porque vive caindo. E aí, aquilo que Deus falou: não, ei, para, não tem a ver com você. Enquanto você olhar para você, enquanto você olhar para a tua performance, você vai continuar caindo. Ei, você tem que olhar para Cristo, creia na obra, receba e viva uma vida de vitória. E quando você começa a crer, essa fé vai te dar força para você não cair, porque não vai fazer você continuar vivendo uma vida de fraqueza, mas essa fé vai te fortalecer. E pela fé, Abraão se fortaleceu. Sabe o que se fortaleceu? Pela fé, Abraão não viveu reclamando. Pela fé, ele não viveu resmungando. Pela fé ele não ficou assim: foi tudo conversa mole. Olha, essa Sara está parecendo um maracujá maduro. E não tinha nem botox naquela época. Ei, isso nem Sara. Não sei, nem Sara deu umas pisadas na bola. Mas quando Abraão olha para Sara, e a Bíblia diz que ele olhava para o seu corpo mortificado. Era um velho de 100 anos. Meu irmão, um velho de 100 anos faz sexo? Mas nem com o melhor comprimido que tem. A não ser que tenha alguém de 100 que fala: comigo, pastor, estou aqui. Mas não. Fisicamente, biologicamente, é quase que impossível. Mas nem a morte do seu corpo fez ele desfalecer. Fez ele falar assim: eu acho que eu perdi a passada, eu acho que aconteceu alguma coisa, eu acho que aquela história com H, Deus não engoliu. Não vai dar não. Não! Eu creio que cada noite que Abraão, de repente, ficava meio surumbático. O que é isso, pastor? É palavrão? Não, deixa eu explicar para você. Pastor Anzolin que veio com essa história, nós ficamos assustados. Surumbático macambúzio. É língua estranha? Não. É uma expressão que diz assim: está meio depressivo, meio triste, meio calado. Eu acho que quando Abraão estava meio surumbático, e a promessa? E aquilo que Deus falou? Aí ele lembrava quem prometeu. Que a Bíblia diz aqui, Abraão crendo esperou contra todos os prognósticos. Eu gosto daquela versão que diz: Abraão esperando contra a esperança, creu.
que ia ser pai de muitas nações. Sabe qual que é a maior dificuldade minha e sua? É nos tornarmos homens de fé, mulheres de fé. Porque a gente fica muitas vezes, sabe o quê? Sabe quando o cachorro fica correndo atrás do rabo? A gente fica correndo atrás dos mesmos problemas, atrás do mesmo sistema de pensamento, da mesma linha de comportamento. A gente fica naquele negócio e a gente fica esperando que alguém venha e faça um milagre para mudar a nossa história. Aí, meu irmão, o milagre está dentro de você, o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Ei, existe um poder sobrenatural dentro de você. A Bíblia diz lá em Efésios que aquele que é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do seu Espírito que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe uma coisa que eu acho extraordinária nesse texto que está falando aqui de Abraão? Meu, a hora que ele diz aqui, ó, versículo 17. Aquele que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes. Eu gosto da outra versão. Aquele que chama a existência o que não existe. Eu não sei onde que eu estava, se foi aqui, não sei com quem que eu estava conversando. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos fazer uma dinâmica aqui nessa noite. Irmão, por favor, pensa em algo que não existe, por favor, pensa. Vou falar de novo, pensa em algo que não existe, pensa. Pensou? Pensou? Não tem jeito. Como é que você pensou? Porque você não pode pensar em algo que não existe. Porque é impossível eu e você pensamos em algo que não existe. Só que a Bíblia está dizendo que o Deus que eu creio é o Deus que chama a existência o que não existe. Ele chama a existência o que não existe. O que significa, meu irmão, que de repente você olha para a tua vida e você fala assim, não é possível. Deus diz, você não sabe o que é possível ou não para mim, porque eu chamo a existência na tua vida o que não existe. Eu chamo a existência na sua vida o que não existe. Eu creio num Deus que pode chamar a existência aquilo que não existe na minha vida. Agora esse Deus pede para me descansar em fé. Esse Deus quer que eu olhe para Ele, porque o que agrada, a obra que agrada a Ele é fé. O que a Bíblia vai dizer? Sem fé é impossível. Você sabe que esses dias eu sou uma pessoa que assisto muito e ouço muitas pessoas que eu admiro e as unções que eu desejo. E eu gosto muito de ouvir esses homens depois que eles já passaram boa parte do ministério deles. Os novos ainda falam besteira. Mas, a hora que você vai ouvir aqueles que já estão quase pendurando a chuteira, eles vão falar de uma verdade, de uma realidade poderosa. O que que é? Eles sabem que não foi eles, foi Deus na vida deles. E eles falam que o que fez a diferença, eles creem que Deus poderoso para fazer o que Ele prometeu. O problema é que dentro da nossa capacidade humana de avaliar as coisas, nós decidimos o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Porque a gente não parte do princípio de quem Ele é, mas de quem nós somos, como que se eu e você fôssemos capazes de fazer aquilo que Deus disse que Ele faria. Por que você pode perdoar o imperdoável? Porque é Deus que vai perdoar através de você. Sabe uma das coisas que o pastor
Tiago pregou aqui, ele acabou, no dia da ministração dele, ele não parou nesse ponto, a gente tinha conversado sobre isso, mas geralmente é assim, a gente muitas vezes passa batido. Mas quando a Bíblia diz lá que Deus deu autoridade a Jeremias, ele fala assim, eu vou te colocar como um muro de bronze. E ele estava falando a respeito do ministério de Jeremias. E ele fala, e eu vou te dar autoridade entre as nações, para derrubar e para edificar. Sabe o que significa a palavra autoridade ali, pastora Lisa? Sabe o que significa? Não é só a autoridade de que eu estou te mandando ir. A autoridade ali envolve a capacidade para fazer aquilo que eu estou te pedindo para fazer. Em Lucas capítulo 10, quando ele chama os 72 discípulos, e a Bíblia diz que ele dá autoridade para que eles possam ir pregar o Evangelho. A autoridade lei é exatamente isso. Eu dou autoridade para vocês. Eu estou dando uma missão e estou capacitando vocês para a missão. Deixa eu ir fechando para encerrar. Nós fomos encharcados, nós fomos ministrados, e Deus nos deu uma palavra, de que é tempo de uma grande colheita. Amém? Nós já estamos na segunda semana. O que você se moveu para isso se tornar realidade? O que você se moveu como membro do corpo de Cristo? Como alguém que foi ministrado 10 dias, que entendeu, que fomos tocados. O que você está fazendo diferente? O que mudou? Ou você voltou na rotina, praticando as mesmas coisas? O que você está esperando? Pastor, eu estou esperando acontecer algo. Acontecer o quê? Não sei, um arrepio, entrar um anjo no quarto. Ó que o anjo. A Bíblia fala que é o anjo da igreja. Sem asa, cheio de problema, mas é o anjo. É o que tem para vocês, irmão. Cada povo tem um líder que merece. Ei, olhe. O que nós estamos esperando? Pastor, eu queria ver o poder de Deus. Eu queria ver os sinais de Deus. Eu queria ver as maravilhas de Deus. Eu queria ver as pessoas libertas. Eu gostaria de ver as pessoas curadas. Eu gostaria de ver o meu cunhado, vai que tem algum cunhado endemoniado aqui, eu queria ver ele livre. Eu queria ver o meu marido. Esse homem não muda. Eu queria ver a minha esposa, essa mulher não muda. Eu gostaria de ver o meu pai, esse homem não muda. Tá. Por quantas pessoas você orou para que Deus curasse? Porque quando Ele disse que era um tempo de uma grande colheita, quando Ele nos deu o Espírito Santo, quando Ele entregou a palavra, Ele disse, agora vocês vão e colham. Você não tem que esperar. Sabe por quê? Porque o Evangelho, deixa eu te dizer, o Evangelho a gente põe o pé e Deus põe o chão. Enquanto você sai, Ele diz, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe o que Ele está dizendo? Enquanto vocês vão, eu já expliquei o que diz esse versículo no original. Indo, ali é o verbo no gerúndio, é indo trabalhar, indo para a faculdade, indo para a escola, indo para a farmácia, indo para a padaria, indo. Enquanto você vai, você fala de Jesus. Você encontra alguém, você ora por ele.
Está alguém doente, você lá põe a mão. Está alguém com problema de libertação, você vai e ora. Precisa de alguém, meu irmão. Quantas casas você conhece que não tem Jesus? Teu vizinho lá é crente? Da direita, da esquerda, do fundo, da frente. Já foi lá orar? Teu vizinho lá, do lado, do outro lado, da frente, teu. É crente, Maurício, do lado? E lá, Du, os caras que você anda, é crente? Já falou de Jesus para eles? Orou com eles hoje? Nós estamos esperando o que, Paulão? Paulão, vizinho do lado é crente? É ou não é? Do outro lado é? E aí, Serafim, com quantas pessoas você conversou essa semana que não é crente? Falou de Jesus para eles? Todos. Você ouviu alguém reclamando, Fernando, essa semana na barbearia? É o que você mais ouve lá. Quando não é crente, porque crente fofoca. Quando não é crente, os crentes ruins, vai lá e fofoca. E os que não é crente precisa do quê? Jesus. Agora nós estamos precisando do quê? Nós precisamos falar dessa fé, Joelisa. Quantas pessoas entrou lá no Lava Rápido, Joelisa? Não quero te constranger, eu só quero mostrar para você que nós temos que parar de ser uma fraude. Que enquanto a gente continuar vindo para a igreja, Hansen, para as minhas necessidades, eu não sei quantos já assistiram aquele filme Paulo o Apóstolo. Quem já assistiu? Eu de vez em quando eu vou lá assistir de novo. Aquele filme lá acaba comigo. Meu irmão, você sabia que na história da igreja, quando se fala de imperadores romanos, tem dois imperadores que marcou a história da igreja. O primeiro foi Nero. Quem foi Nero? Foi o cara que botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Aquele filme de Paulo o Apóstolo, eles fazem naquele ambiente. Quando pegava cristão, colocava no poste, tacava óleo e queimava. A história diz que Nero tinha um jardim grande no seu palácio. E ele iluminava ele com os crentes que ele mandava botar fogo. Famílias inteiras eram jogadas no Coliseu e devoradas por leões. Então pega a cena. Vou pegar ali o Du, a Lívia, que eu amo, a Cíntia, a mãe do Du, o Dudu, e quem mandou você namorar o Dudu, você também vai. A gente pegava todo mundo, jogava no Coliseu e soltava os leões. E eles devoravam as pessoas. Só porque elas eram crentes. Aí você vai falar assim, por que que Deus permitiu isso? Agora deixa eu te contar uns dados, que só depois da história a gente conta, sabe? Foi a época que a igreja mais cresceu. Foi a época que a igreja mais evangelizou. Foi a época que o Império Romano teve que se dobrar diante da igreja. Foi a época em que se via mais milagres. Foi a época em que o Evangelho alcançou o seu ápice. Vou falar agora de um outro imperador, Constantino.
Constantino foi aquele imperador que se converteu e abriu as portas e os cofres para a igreja. Mandou parar a matança, mandou parar a perseguição e instituiu o cristianismo como religião universal do império. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja diminuiu, a igreja sucumbiu, a igreja entrou às heresias, a igreja estagnou, a igreja parou. Então, nesse raciocínio lógico, Fernando, você é muito inteligente, baseado na história empírica, testada e aprovada, nós tínhamos que torcer para o nosso país ser livre, ou o nosso país sofrer perseguição, para o bem do evangelho. O que precisava, Renata? Dá até medo de falar, não dá? Não dá, João? Agora, sabe qual é o problema? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Qual que é o momento que a gente mais ora? Quando nós temos? Por que a gente é movido só com o chicote? E a hora que melhora, o que a gente faz? Isso prova que o nosso relacionamento é um relacionamento de interesse, infelizmente. Mulheres, olha aqui para mim. Sabe quando o maridão fica agradando, sabe o que ele quer? Tem hora que você ignora isso. Ah, é o jeitão dele, ele quer mesmo. Mas tem hora que você fala assim, acorda. Pelo menos disfarça. Pelo menos me trata melhor. Pelo menos faz de conta que você gosta de mim não só por causa disso. Sim ou não? Alguém já viveu essa crise? Oxe, ninguém? Só eu? Não, Zulinha, aqui ninguém. Eu não sei, parece que os homens ficam com medo, as mulheres com vergonha. Agora, sabe o que eu e você precisamos? E essa palavra não é uma palavra para te jogar para baixo. Essa palavra é para você sair daqui nessa noite dizendo assim: eu vou crer pela fé no que Cristo fez e vou viver e ser aquilo que Deus espera que eu seja. E todas as vezes que eu cair, eu vou dizer: não, Ele pagou o preço por mim, eu posso me tornar de pé. E se a promessa não está chegando, você vai se alimentar pela fé. Ela vai chegar, porque eu sei quem prometeu. Você não vai deixar se desfalecer. Sabe por quê, irmão? Uma das coisas mais difíceis desse tempo é um tanto de crente desanimado. Eu acho engraçado que os crentes não têm problema no serviço, não tem problema em casa, não tem problema na escola, não tem problema na faculdade, eles só têm problema na igreja. Porque eles querem parar porque tem problema na igreja. Os outros lugares não param de ir na escola, não param de ir na faculdade, não param de trabalhar, não param de frequentar o futebol, não param de fazer nada. Mas na igreja eles param. Claro que a turma que quer parar não faltou hoje. O que eu quero que você saia dessa noite aqui é com essa, se você guardar só isso, tá bom demais. Eu posso viver, eu posso ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou ser. Eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso viver. E eu vou experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso experimentar. Por quê? Porque eu vou conquistar? Não, porque Deus conquistou por mim. Jesus conquistou por mim. E eu vou crer na obra que Ele fez. E eu vou viver. Sabe por quê, meu irmão? É a mesma coisa de alguém que vai lá. Eu não sei se você já viveu isso. Esses dias eu estava num restaurante, alguém foi lá. A hora que eu fui pagar, a pessoa falou assim: não, pastor, já passaram aqui e pagaram para o senhor. Eu falei: eita glória. Mas isso que Deus fez é o seguinte, meu irmão: Ele vem, Ele pagou a conta e falou assim: agora banqueteia.
Ele vem, paga a conta e fala: agora desfruta. Não tem a ver com a sua performance, porque você nunca seria capaz de satisfazer a minha perfeição, o meu padrão. Eu arrumei alguém para satisfazer o meu padrão, para que você possa ser aceito por mim. Então só seja aceito. Senão, meu irmão, você vai chegar no céu frustrado e descobrir que Deus nunca esperou que você fizesse o que realmente você se deixou sendo derrotado. Agora, uma coisa eu aprendi, que quando eu descanso em Deus, a obra dele, e a Bíblia vai dizer isso lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde eu me tornei fraco, ele se fez forte por mim. E por isso eu posso crer e viver, e vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Como é que você vai sair daqui essa noite? Amando mais Jesus. Porque a única coisa que Ele espera é isso, que você creia no que Ele fez e que você o ame por isso. É fácil amar alguém que só fez o bem pra gente, gente. É fácil amar. Vamos ficar de pé e vamos orar, para a gente ir embora para casa?